Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fenômeno da interferência de ondas. A interferência está relacionada com várias situações do nosso dia a dia, como por exemplo, quando a gente vai a um posto de combustível e tem aquela plaquinha dizendo que é proibido falar ao celular enquanto você abastece o carro. Dizem que é porque vai acontecer uma explosão no posto, pelo amor de Deus, besteira, não tem nada a ver. Isso está relacionado com o fenômeno da interferência. Mesma coisa quando a gente entra no avião e avisam a gente para desligar o celular antes da decolagem. Isso também está relacionado com o fenômeno da interferência, tá certo? Pessoal, eu queria começar então com vocês pegando uma corda ali e balançando essa corda, fazendo uma onda que se propaga aqui para a direita com uma velocidade que eu vou chamar para vocês de V1. Vou te dizer que essa onda possui uma amplitude A1 e vou balançar a outra extremidade da corda, gerando uma onda que se propaga para a esquerda com uma velocidade V2 e com uma amplitude que eu vou chamar para vocês de A2. O que acontece? Daqui a pouco, a primeira onda está um pouquinho mais para a direita e a segunda um pouquinho mais para a esquerda, e daqui a pouco elas vão se encontrar. Nesse instante em que elas se encontram, os seus efeitos se somam, formando uma onda com uma amplitude que é a soma da amplitude 1 com a amplitude 2. No caso do som, isso equivaleria a gerar um som de maior volume. No caso da luz, seria o equivalente para a gente a gerar uma luz de maior brilho. Na praia a gente vê isso o tempo todo, quando a gente tem uma onda vindo do fundo para o raso e a outra onda voltando do raso para o fundo. Quando elas se encontram, formam uma ondona mais alta e depois cada uma delas segue o seu caminho, ou seja, a que estava indo para o raso continua indo para o raso e a que estava indo para o fundo continua indo para o fundo, como a gente vai ver aqui na nossa anotação. Vem cá comigo. Então, pessoal, continuando. A onda que estava indo para a esquerda continua indo para a esquerda e a que estava indo continua indo para a direita. Detalhe, a que estava indo para a direita tinha uma velocidade V1 e uma amplitude A1. E a que estava indo para a esquerda tinha uma velocidade V2 e uma amplitude A2. E ali a gente nota que elas permanecem com as mesmas características. Ou seja, a onda que está indo para a direita com velocidade V1 e amplitude A1 continua indo para a direita com a mesma velocidade e com a mesma amplitude. E a onda que está indo para a esquerda com uma velocidade V2 e uma amplitude A2 continua indo para a esquerda com a mesma velocidade e com a mesma amplitude. Esse princípio é chamado princípio da independência da propagação das ondas, ou seja, elas se encontram, mas depois disso cada uma segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Agora, nessa região onde elas se encontram, como seus efeitos se somam, eu vou dizer para você que a gente tem uma chamada interferência construtiva. E essa interferência construtiva ocorre sempre que eu tenho duas ondas que se encontram em concordância de fase, ou seja, as duas viradas para cima ou as duas viradas para baixo. E detalhe, pessoal, importantíssimo, para que ocorra interferência, eu preciso de duas ondas de mesma frequência ou de frequências bem próximas, tá certo? Vem cá, vamos continuar. Agora, se eu pegar de novo aquela corda esticada, balançar ela, gerando um pulso que se propaga para a direita, com uma certa velocidade V1 e com uma certa amplitude A1, e balançar a corda gerando um pulso que se propaga para a esquerda com uma certa velocidade V2 e uma certa amplitude A2, eu vou ter, depois de alguns segundos, elas, por exemplo, nessas posições, e logo na sequência elas vão se encontrar. Como uma está virada para cima e a outra está virada para baixo, vai acontecer que uma vai roubar a energia da outra, então as amplitudes vão se subtrair. Se a que está virada para cima tiver amplitude maior do que a que está para baixo, a amplitude da onda resultante vai ser para cima e vai ser calculada pela diferença entre elas. Agora, se a onda que está para baixo tiver amplitude maior do que da que está para cima, a amplitude resultante vai ser virada para baixo e também vai ser calculada pela diferença entre elas. Daí, de repente, você está se perguntando, Coelho, mas e se as amplitudes forem iguais? Vamos dar uma olhadinha aqui.
Se as amplitudes forem iguais, quando elas se encontrarem, a onda vai sumir totalmente. Vamos supor que seja esse o ponto de encontro. E, logo depois, a onda que estava indo para a esquerda continua indo para a esquerda, com a mesma velocidade e com a mesma amplitude. E a onda que estava indo para a direita continua indo para a direita, com a mesma velocidade e com a mesma amplitude. Então vamos anotar isso, que a onda que está indo para a direita continua indo para a direita, com uma velocidade v1 e com uma amplitude a1, que a onda que está indo para a esquerda continua indo para a esquerda com uma velocidade v2 e com uma amplitude a2. Agora, como uma onda roubou a energia da outra, eu vou dizer que aqui eu tenho uma interferência destrutiva e, nesse caso, a destrutiva total. E esse ponto onde aconteceu a interferência destrutiva total recebe um nomezinho, é um nó. Então, quando aparecer para a gente um nó, significa para a gente que ali ocorreu uma interferência destrutiva total. Pessoal, então são situações como essas que eu falei para vocês, de interferência construtiva e destrutiva, que podem acontecer, por exemplo, lá na bomba de combustível no posto, podem acontecer também na cabine do avião, tá certo? Vamos continuar. Agora, eu quero falar para vocês sobre um experimento realizado por Thomas Young, conhecido como experimento de Young, onde eu vou ter duas paredes, uma delas com uma fresta, uma fenda, e outra parede com duas fendas. Vamos considerar aqui que a gente tem um quarto escuro com essas duas paredes. Aí, eu tenho aqui na região esquerda da tela uma fonte de onda que vai emitir luz vindo em direção a essa primeira parede. Lembra que a gente combinou lá na aula 4 que as cristas da onda são representadas pelas linhas cheias e os vales da onda são representados pelas linhas tracejadas. E a gente aprendeu que se o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas consecutivas, for maior do que o tamanho da fresta, da fenda, a gente tem ali o fenômeno da difração. E aí, essa onda plana, ao difratar pela fenda, pela fresta, vai assumir esse formato curvo, e como a gente aprendeu que cada ponto da frente de onda se comporta como se fosse uma nova fonte, eu tenho novamente o fenômeno da difração, gerando onda na fenda de cima e na fenda de baixo, com as suas cristas e os seus vales consecutivos. E aí, a gente nota que nesse ponto e nesse ponto, eu tenho crista encontrando com crista, ou seja, eu tenho interferência do tipo construtiva. Nesse ponto, eu tenho vale encontrando com vale, então eu também tenho interferência do tipo construtiva. Já nesses pontos que eu estou marcando para vocês, eu tenho sempre uma crista encontrando com vale, então eu tenho ali uma interferência do tipo destrutiva. E lembrando que a gente falou, no caso da luz, uma interferência construtiva significa que é uma região mais iluminada, e uma interferência destrutiva é uma região não iluminada. Então vamos formar para a gente, numa parede, colocada ali na frente, regiões mais claras e regiões mais escuras. Nas regiões mais claras, eu tenho interferência construtiva, e nas regiões mais escuras, eu tenho interferência destrutiva. São as chamadas franjas claras e franjas escuras. E nota que bem aqui na região central é onde eu tenho a franja mais clara de todas. Isso devido à interferência construtiva que acontece nesses pontos que você está vendo aqui. E aí, com esse experimento, o Young comprovou, evidenciou a natureza ondulatória da luz, ou seja, isso garante para a gente que a luz se comporta como uma onda. Então você percebeu? A interferência não acontece, por exemplo, só numa onda, numa corda. Acontece com o som, acontece com a luz. É um fenômeno presente em todos os tipos de onda. Eu preciso só o quê? Que duas ondas se encontrem no mesmo lugar e tenham ou a mesma frequência ou frequências muito próximas, tá certo? Vamos dar uma olhadinha então no primeiro exercício, questão da URBS. Em cada uma das imagens abaixo, um trem de ondas planas move-se a partir da esquerda. Os fenômenos ondulatórios apresentados nas figuras 1, 2 e 3 são respectivamente. Bom, na primeira figura eu tenho as ondas planas vindo em direção à fenda, à fresta, e sofrendo esse encurvamento. Então aqui é o fenômeno que a gente estudou chamado de difração. Na segunda figura, você percebe que as ondas planas vêm em direção a esse anteparo, essa paredezinha com a fenda dupla, com as duas fendas,
E depois disso, as ondas se encontram formando a interferência, que pode ser construtiva ou destrutiva. Então, aqui a gente tem o fenômeno da interferência. Já no terceiro caso, a gente percebe que a distância que a gente tem entre duas linhas varia. Se a distância varia, significa que o comprimento de onda varia. E aí, lembrando da expressão que velocidade é comprimento de onda vezes frequência, e lembrando também que a gente estudou que a frequência de uma onda nunca varia, ou seja, a frequência é constante, se o comprimento de onda varia, a velocidade da onda também varia. E se a velocidade da onda varia, a gente tem o fenômeno da refração. Então, a ordem, respectivamente, das figuras 1, 2 e 3 é difração, interferência e refração. Resposta, letra B. Exercício 2. Sobre os fenômenos de interferência e difração de ondas, assinale o que for correto. Item 1. Em uma interferência de duas ondas mecânicas se propagando em uma corda, os pontos que permanecem em repouso são chamados de antinodos. Pessoal, está errado. Esse nome não existe. São os chamados nós ou nodos. Item 2. O fenômeno da interferência de ondas pode ser entendido como uma consequência do princípio da superposição de ondas e este, por sua vez, como consequência do princípio da conservação da energia. Item está correto. Lembra que a gente viu que tanto na interferência construtiva como na destrutiva, as ondas se sobrepõem. Daí o princípio da superposição, tá certo? Vamos continuar. Item 4. O experimento de difração em fenda dupla comprova a natureza ondulatória da luz. Moçada, tá certo, é o que a gente viu no experimento de Young. Item 8. Duas ondas que se interferem construtivamente têm suas características físicas individuais alteradas. Tá errado. Lembra que a gente falou sobre o princípio da independência das ondas, ou seja, elas interferem momentaneamente, depois cada uma segue seu caminho como se nada tivesse acontecido, conservando exatamente as mesmas propriedades, mesma velocidade, mesma amplitude, mesma frequência, tá bom? Vamos continuar. Item 16. A difração é a propriedade que uma onda possui de contornar um obstáculo ao ser parcialmente interrompida por ele. Pessoal, item 16 está certo. E como é uma questão do tipo somatória, e os itens corretos eram os itens 2, 4 e 16, a resposta no gabarito é 22.